Você já se perguntou até onde a honestidade de uma pessoa pode realmente ir quando ninguém está olhando? Imagine um cenário em que a própria vida de alguém depende do julgamento silencioso de outro. Parece cruel, não é? Mas, e se eu te dissesse que essa é a linha tênue entre cinismo e esperança, entre desconfiança e pureza humana? Hoje vamos mergulhar em uma história que explora exatamente isso. Um teste improvável que revelará verdades que muitos acreditam estar perdidas. E acredite, você não vai querer perder nem um segundo desta história. A história começa em um ambiente que exala riqueza e poder, mas que também carrega o peso da solidão e da desconfiança. Lucas Harrington, um bilionário de 46 anos, vive cercado de luxo e opulência em sua mansão moderna. Mas sua mente está longe de se encantar com o ouro que o cerca. Depois de descobrir que seu sócio havia desviado milhões de dólares, Lucas mergulhou em um estado de amargura e paranoia. Para ele, a honestidade era uma lembrança distante, quase uma piada cruel da vida. Ele acreditava que todos, cedo ou tarde, sucumbiriam à ganância e à tentação. No centro dessa história está também uma mulher que, apesar de sua posição social humilde, carrega dignidade e força em cada gesto. Mariana Silva, uma empregada doméstica dedicada e mãe solo, luta todos os dias para dar uma vida digna à sua filha pequena, Clara, de apenas 6 anos. Mariana representa a resistência silenciosa, a ética inabalável e a força que muitas vezes passa despercebida diante dos olhos daqueles que possuem poder absoluto. O gatilho central dessa narrativa é a decisão de Lucas de testar a integridade de quem ele menos esperava: Mariana e Clara. Ele cria uma armadilha, deixando seu cofre escancarado, lotado de dinheiro, e finge estar dormindo em sua poltrona de couro carmesim. A tensão é palpável, e a pergunta que paira no ar é: até que ponto a inocência e a integridade podem resistir diante da tentação mais pura e brilhante que alguém poderia imaginar? Ao entrar no escritório com Clara, Mariana percebe a magnitude do ambiente. Paredes adornadas com obras de arte valiosas, um tapete persa enorme sob seus pés e, claro, o cofre aberto que transbordava notas cuidadosamente empilhadas. Mas o que poderia ser apenas uma oportunidade para ceder à ganância se transforma em uma lição silenciosa. Clara, curiosa, aproxima-se das pilhas de dinheiro, seu olhar brilhando com a inocência de quem ainda não conhece os perigos do mundo. Cada gesto seu é observado atentamente por Lucas, que acredita que qualquer movimento da menina será a confirmação de que a humanidade se perdeu. Mariana, percebendo a atenção da filha, intervém com delicadeza e firmeza. Ela ensina a Clara que aquele dinheiro não lhes pertence, que o valor da dignidade é infinitamente maior do que qualquer fortuna material. Cada palavra de Mariana ecoa no ambiente de Lucas, desafiando suas crenças profundamente enraizadas de que todos são movidos apenas pelo interesse próprio. É fascinante notar como, mesmo sob uma pressão silenciosa tão intensa, Clara demonstra pureza em cada gesto. Em vez de tocar no dinheiro, a menina começa a organizar as notas que haviam caído no chão, como se estivesse restaurando a ordem e o respeito ao espaço de outra pessoa. Mariana, por sua vez, ajeita discretamente a manta sobre Lucas, acreditando que ele ainda dorme, mostrando uma humanidade que o bilionário julgava extinta. Enquanto observa, Lucas enfrenta uma batalha interna. O cinismo, que moldou sua visão de mundo desde a traição de seu ex-sócio, começa a se confrontar com a realidade diante de seus olhos. Ele percebe que a inocência e a honestidade ainda existem, mas nas pessoas que ele menos esperava valorizar. Cada pequeno gesto de Mariana e Clara desafia sua lógica fria e calculista, e uma curiosidade intensa começa a crescer. Seria possível que ele estivesse errado sobre a natureza humana? Os detalhes do ambiente também amplificam a tensão. O contraste entre a riqueza absurda do cofre e a simplicidade das roupas de Mariana e Clara cria um cenário quase cinematográfico. Cada sombra projetada pela luz suave que entra pelas janelas, cada som do tapete sob os pés da menina, é amplificado na percepção de Lucas, aumentando o suspense e mantendo qualquer observador à beira do assento. E aqui vem o primeiro grande ponto de gatilho mental de curiosidade. Lucas acredita que está prestes a testemunhar a fraqueza humana, mas o que ele não percebe
é que está prestes a aprender uma lição sobre integridade que mudará sua percepção para sempre. Cada ação de Clara e Mariana não apenas desafia suas expectativas, mas também coloca em xeque todas as experiências de traição e decepção que moldaram seu caráter. Enquanto isso, Mariana ensina, sem palavras explícitas, que a verdadeira riqueza está na moral, na ética e na proteção da inocência. Ela mostra que, mesmo em um mundo guiado pelo poder e pelo dinheiro, a bondade e a integridade permanecem possíveis. E a cada gesto, Lucas é forçado a reavaliar seu conceito de ganância, confiança e humanidade. Conforme o bloco inicial se aproxima do clímax, a tensão aumenta. Lucas continua imóvel, fingindo dormir, mas cada segundo é um teste de paciência e de observação. A expectativa do que poderia acontecer a qualquer momento mantém não apenas o personagem, mas também o espectador em alerta constante. E então, um gesto aparentemente simples da menina, reorganizar as notas caídas, se transforma em uma demonstração silenciosa de valores que Lucas acreditava perdidos. Para encerrar este primeiro bloco, vale refletir sobre o impacto da narrativa. A história nos força a questionar nossos próprios preconceitos e suposições sobre o comportamento humano. Até onde iríamos para testar a integridade de alguém? E mais importante, estamos preparados para sermos surpreendidos pela bondade inesperada de quem menos esperamos? E antes de seguirmos para o próximo capítulo desta história fascinante, já deixa seu like e inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai desafiar ainda mais sua visão sobre honestidade, inocência e o valor da verdadeira integridade humana. Lucas Harrington permaneceu imóvel em sua poltrona de couro, os olhos semiabertos, mas sua mente era tudo menos inerte. Ele observava cada movimento de Mariana Silva e da pequena Clara, medindo a força de caráter que emanava das duas. Para Lucas, que havia passado anos cercado por mentiras e traições, aquele cenário parecia quase irreal. Uma mãe humilde e sua filha, diante de uma tentação gigantesca, sem sequer hesitar. Era como se cada gesto silencioso fosse uma revelação sobre o que ele sempre acreditou ter perdido para o mundo, a honestidade genuína. Mariana entrou com Clara, mantendo a calma que apenas aqueles acostumados a lutar contra adversidades conseguem demonstrar. O brilho do cofre aberto contrastava com a simplicidade das roupas que ambas usavam. Cada centavo que reluzia parecia um teste, cada nota uma armadilha. Silenciosa. Lucas sentiu uma tensão interna que o surpreendeu. Parte dele esperava que a ganância falasse mais alto, que a curiosidade infantil levasse Clara a tocar no dinheiro. Mas o que testemunhou, no entanto, era algo muito diferente. Algo que desafiava sua visão de mundo cínica e calculista. Clara, com seus 6 anos, aproximou-se lentamente das notas empilhadas. Seus olhos brilhavam de curiosidade, mas não havia malícia em seu olhar. Lucas observava cada gesto, como se estivesse tentando decifrar não apenas as intenções da menina, mas também o próprio significado da moralidade humana. Mariana percebeu o movimento da filha e, com uma calma firme, segurou a mão dela por um instante, sussurrando palavras que apenas Clara poderia ouvir. Isso não é nosso, minha querida. O que não é nosso nunca deve ser tocado. A voz de Mariana era suave, mas carregava uma autoridade que não precisava de gritos ou punições para ser respeitada. O contraste era evidente. Lucas, acostumado a controlar e dominar com medo e poder, sentiu algo que há muito não experimentava: dúvida. Ele se perguntou se, depois de tudo que viveu, ainda seria possível confiar nas pessoas. A simplicidade dos gestos de Mariana e Clara parecia provocar uma espécie de confronto interno. Como alguém tão jovem e tão humilde podia demonstrar tamanha integridade diante de uma tentação que ele, com todos os recursos e poder, jamais resistiria sem hesitar? Enquanto Clara organizava discretamente as notas que haviam caído, Mariana ajustava a manta sobre Lucas, como se fosse proteger o homem que mal conhecia. Cada movimento era carregado de significado, e Lucas se viu incapaz de desviar o olhar. Ele começava a perceber que a ética e os princípios que julgava inexistentes ainda podiam existir, mesmo em pessoas invisíveis à sua elite de poder. Cada gesto silencioso da mãe e da filha
Era uma lição que Lucas não podia ignorar, por mais que quisesse. Lucas refletiu sobre sua vida e suas experiências. A traição do sócio, os enganos de parceiros e amigos, a deslealdade que encontrara em cada esquina do mundo corporativo. Tudo isso o moldara para desconfiar, para acreditar que a ganância estava enraizada em todos. Mas agora, diante daquela cena, ele sentiu o primeiro estalo de uma revelação. Talvez ele tivesse julgado errado. Talvez a bondade e a honestidade não tivessem desaparecido. Apenas se escondiam nos lugares mais improváveis, nas pessoas que ele menos esperava reconhecer. Clara, curiosa, aproximou-se, ainda mais do cofre. Por um instante, Lucas sentiu que a expectativa de ver a menina falhar se intensificava dentro dele. Mas a criança apenas inclinou-se sobre as notas caídas, colocando-as de volta em pilhas organizadas, sem tocar em uma única nota de forma egoísta. Mariana observava com orgulho silencioso, sabendo que sua filha não apenas resistia à tentação, mas absorvia e aplicava os valores que lhe haviam sido transmitidos. Lucas, por sua vez, começou a perceber que estava testemunhando algo que não podia ser medido em dinheiro ou poder: a força de caráter. Cada detalhe daquele ambiente contribuía para a tensão. As paredes decoradas com obras de arte valiosas, o tapete persa sobre o qual as duas caminhavam cuidadosamente, o brilho frio do cofre cheio de dinheiro. Tudo era um contraste direto com a ética, a paciência e a moral silenciosa que Mariana ensinava a Clara. Lucas sentiu-se dividido entre o desejo de confirmar sua crença de que todos eram corruptíveis e o choque de descobrir que, talvez, tivesse se enganado por completo sobre a humanidade. Enquanto observava, Lucas começou a refletir sobre conceitos que há muito julgava claros. O que realmente define o comportamento de uma pessoa? É a educação, o ambiente, o instinto? Ou existe algo inato, um núcleo de bondade que não pode ser corrompido? Ele sentiu uma curiosidade quase dolorosa, uma necessidade de entender a essência do que estava testemunhando. Mariana e Clara, sem saber, estavam ensinando ao homem mais poderoso da sala lições que ele jamais esperaria aprender de alguém em posição tão humilde. O tempo parecia se arrastar, e cada segundo intensificava a tensão silenciosa. Lucas percebeu que seu próprio julgamento estava em jogo. Se interpretasse mal os gestos da menina ou da mãe, perderia a chance de compreender algo maior do que a ganância e o egoísmo que sempre o cercaram. Cada gesto, cada pequeno detalhe, a forma como Clara recolhia as notas, como Mariana ajeitava a manta, era uma revelação silenciosa de princípios que Lucas jamais havia valorizado. E, por fim, algo aconteceu que mudou a dinâmica daquele momento. Clara pegou um pedaço de papel e, com um lápis que havia encontrado na mesa, desenhou um pequeno coração e escreveu algumas palavras simples para a mãe, como se quisesse reafirmar os valores que aprendera. Mãe me ensinou a não pegar o que não é meu. Lucas, que até então observava com olhos críticos, ficou imóvel, surpreso com a profundidade de algo que considerava insignificante. A inocência e a pureza daquela criança desarmaram completamente sua crença de que todos eram egoístas e corruptíveis. Neste momento, Lucas percebeu algo que mudaria sua forma de enxergar o mundo. A verdadeira riqueza não estava no dinheiro que ele acumulava, mas nos princípios que Mariana transmitia e na pureza que Clara demonstrava sem esforço. Cada gesto silencioso reforçava uma lição que o bilionário jamais havia compreendido: que bondade, ética e honestidade podem florescer nos lugares mais inesperados e que aqueles que parecem invisíveis podem ser, na verdade, os maiores exemplos de integridade. Lucas continuava a observar em silêncio, mas sua mente começava a se mover de maneira inesperada. Cada gesto de Mariana e Clara parecia carregado de significado, e ele percebeu que estava testemunhando algo mais profundo do que um simples teste de caráter. Não era apenas sobre o dinheiro, não era apenas sobre sua desconfiança, era sobre princípios, sobre como o comportamento humano podia refletir valores que pareciam ter desaparecido do mundo moderno. Clara, ainda com seus olhos grandes e atentos, começava a explorar o escritório com curiosidade infantil, mas sempre retornando à presença da mãe,
buscando aprovação silenciosa. Mariana mantinha cada passo medido, cada palavra ponderada, demonstrando uma sabedoria que vinha não da riqueza ou educação formal, mas da experiência da vida e do amor incondicional pela filha. Lucas, que estava acostumado a julgar pelo poder e pelo status, sentiu algo diferente surgir dentro dele. Admiração e um tipo de respeito que nunca experimentara antes. O cofre aberto brilhava como um farol de tentação, mas nem Clara nem Mariana mostravam sinais de interesse. Lucas sentiu um choque interno. Ele sempre acreditara que o dinheiro teria a capacidade de corromper qualquer pessoa, que a ganância era inevitável. Mas ali estava a prova viva de que ele estava errado, ou pelo menos incompleto em sua visão de mundo. E, quanto mais observava, mais sua mente questionava todas as experiências de traição e desconfiança que o haviam moldado até aquele momento. A narrativa, então, se aprofunda na tensão psicológica de Lucas. Ele refletia sobre como sua paranoia e seu cinismo o haviam isolado de qualquer contato genuíno com a humanidade. Havia construído muros altos ao redor de si, acreditando que todos eram movidos apenas por interesse próprio. Mas naquela sala, diante da simplicidade e da integridade de Mariana e Clara, ele começou a perceber que talvez sua visão fosse limitada, que havia mais nuances na natureza humana do que ele jamais havia considerado. Mariana, percebendo que Lucas continuava a observar atentamente, manteve a postura firme e cuidadosa. Cada gesto seu era um reflexo da própria ética que ensinava à filha. Clara, por sua vez, permanecia curiosa, mas sempre consciente do que era certo. A menina pegou pequenas notas que haviam caído, reorganizando-as com cuidado, sem tocar naquelas empilhadas. Lucas acompanhava cada movimento. Seu coração, embora teimosamente fechado, começava a registrar lições que não podia ignorar. Nesse momento, o narrador revela o contraste entre a vida de Lucas e a de Mariana e Clara. Um homem cercado por riqueza, poder e luxo absoluto, que acreditava conhecer o mundo, enfrentava agora uma verdade simples, porém profunda. Integridade, bondade e honestidade podem florescer em qualquer circunstância, independentemente do contexto social ou material. Cada pequeno gesto de Mariana e Clara parecia mais valioso do que todas as suas posses. A curiosidade de Lucas crescia a cada instante. Ele se questionava sobre as motivações humanas, sobre o que realmente define nossas ações quando ninguém está olhando. A menina, mesmo tão jovem, demonstrava uma moral que o desafiava, e Mariana, com sua postura silenciosa, reafirmava que valores como dignidade e respeito não se compram, não se manipulam, se cultivam. Lucas sentiu uma mistura de incredulidade e fascínio, uma tensão interna que jamais havia experimentado em sua vida de privilégios. Enquanto isso, pequenos detalhes começaram a capturar a atenção de Lucas de forma quase obsessiva. O modo como Mariana ajeitava a manta sobre sua poltrona, como Clara evitava olhar diretamente para o cofre, como cada gesto silencioso transmitia princípios que ele não podia medir com dinheiro ou poder. Lucas, habituado a controlar tudo ao seu redor, se viu incapaz de controlar a lição que estava recebendo. Ele começava a perceber que estava sendo testado, não pelas duas mulheres, mas por ele mesmo, pelo próprio julgamento que sempre carregara sobre os outros. Então, um momento sutil, quase imperceptível, mudou ainda mais a percepção de Lucas. Clara pegou um lápis e começou a desenhar sobre um pedaço de papel que encontrou sobre a mesa. Ele não viu imediatamente o que estava sendo feito, mas sentiu algo no ambiente, uma presença de inocência que não podia ignorar. Mariana sorriu discretamente, como quem reconhece um gesto de aprendizado, sem perceber que Lucas testemunhava tudo. A menina estava internalizando os valores que a mãe transmitia, reafirmando que honestidade e ética não dependem de supervisão ou recompensa. O coração de Lucas começou a se contrair diante da revelação silenciosa. Ele, que sempre acreditara que todos cediam à tentação, via agora uma prova concreta de que algumas pessoas permanecem incorruptíveis, mesmo diante de circunstâncias que fariam a maioria falhar. A lição era clara e inesperada. Integridade e pureza podem existir nos lugares mais improváveis,
nas pessoas mais humildes e aparentemente invisíveis. Lucas começava a sentir uma estranha mistura de humildade e reconhecimento. Enquanto observava, percebeu que cada segundo daquela cena carregava um peso emocional intenso. O luxo de sua mansão, o brilho do cofre, os móveis caros, tudo isso perdia importância diante da força moral que testemunhava. Mariana e Clara, sem palavras e sem ostentação, demonstravam o valor da dignidade humana. Lucas finalmente compreendeu que riqueza e poder não garantem entendimento ou sabedoria, e que às vezes os verdadeiros exemplos de caráter vêm de onde menos se espera. E assim, a tensão silenciosa atingiu um novo patamar. Lucas não precisava mais apenas observar. Ele começava a se confrontar. Cada gesto de Clara, cada palavra não dita de Mariana, desafiava sua percepção do mundo. O homem que acreditava que todos eram egoístas percebia que havia muito mais na natureza humana do que ganância e interesse próprio. Ele começava a entender que princípios e valores podem resistir ao tempo, às dificuldades e à tentação, e que a verdadeira riqueza talvez estivesse exatamente nisso, na capacidade de permanecer íntegro diante de tudo. A tarde avançava e a luz suave atravessava as grandes janelas do escritório de Lucas Harrington, lançando sombras que dançavam sobre as pilhas de dinheiro e os móveis luxuosos. Clara começou a explorar o ambiente com mais segurança, observando livros, papéis e pequenos objetos sobre a mesa de Lucas, mas sempre com cuidado, como se cada item tivesse seu próprio valor invisível. Mariana mantinha-se próxima, vigilante, mas sem impedir a curiosidade natural da filha. Para Lucas, aquele simples movimento parecia conter uma complexidade de gestos e intenções que ele nunca havia aprendido a decifrar. Decidido a aprofundar sua percepção, Lucas decidiu testar o nível de consciência de Mariana de maneira diferente. Ele pegou um envelope antigo com notas de alto valor e o deixou cair de forma quase descuidada perto do tapete persa. Queria observar se ela reagiria à tentação direta, algo mais explícito do que o cofre aberto. Mariana notou o envelope imediatamente. Sem olhar para Lucas, pegou o objeto, segurou por um instante e, com um gesto que combinava firmeza e delicadeza, colocou-o de volta na mesa. Clara, curiosa, observava a mãe com atenção, entendendo intuitivamente a lição que estava sendo transmitida. Lucas sentiu um choque interno. Cada reação de Mariana contradizia suas expectativas, e ele percebeu que não poderia mais aplicar suas velhas fórmulas de controle. A mulher era um exemplo vivo de integridade, mas de uma integridade prática, que não precisava de demonstrações ou justificativas, simplesmente existia. Ele começou a questionar seu próprio passado, as decisões motivadas pela desconfiança, e se perguntou quantas oportunidades de perceber o valor humano ele havia perdido por julgamentos precipitados. Enquanto isso, Clara encontrou um pequeno porta-retratos com uma foto antiga de Lucas em um evento de caridade. Ela se aproximou, inclinou a cabeça e fez perguntas inocentes. "Quem é essa pessoa, mãe?" Mariana explicou com suavidade, contando histórias de momentos em que Lucas havia ajudado outras pessoas, mas sempre reforçando para Clara que mesmo os grandes feitos não justificam ações erradas. Lucas observava em silêncio, surpreso com a perspectiva da mãe sobre suas próprias ações, uma visão que ele nunca tinha ouvido antes. O ambiente mudou lentamente. A tensão inicial deu lugar a uma sensação de reflexão silenciosa. Lucas percebeu que a história que estava presenciando não era apenas sobre honestidade ou integridade, mas também sobre ensino, aprendizado e legado. Mariana estava transmitindo algo que ia além da filha, algo que impactava até mesmo o homem que ela provavelmente jamais esperou influenciar. Cada gesto, cada palavra, tornava-se uma lição sutil sobre moralidade, empatia e percepção do mundo. Nesse instante, Lucas decidiu se movimentar. Pela primeira vez, levantou-se da poltrona e caminhou em direção à mãe e filha, não com a intenção de testar, mas de compreender. O som de seus passos ecoava no escritório silencioso, aumentando a expectativa. Mariana manteve a postura firme, mas um pequeno gesto de reconhecimento cruzou seu olhar. Ela entendia que algo mudava,
que o homem à sua frente estava começando a perceber algo fundamental. Clara, por sua vez, continuava observando, curiosa e confiante, sem medo ou ansiedade, absorvendo o momento com naturalidade. Lucas aproximou-se da mesa e, em vez de provocar ou questionar, falou pela primeira vez de maneira direta, mas sem agressividade. Vocês não tocaram no dinheiro, nem mesmo olharam com cobiça. Como isso é possível? Mariana respondeu com calma. Porque ensinamos que o que não é nosso não deve ser tomado. Porque valor está nas nossas ações, não no que podemos pegar. Clara acrescentou timidamente. E porque mamãe me ensinou a fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. O impacto dessas palavras reverberou na mente de Lucas. Ele sentiu uma mistura de surpresa, admiração e introspecção. Pela primeira vez percebeu que havia subestimado a força de princípios simples, mas poderosos. A lição não vinha de uma teoria ou conselho, mas da vida real, através de exemplos silenciosos e cotidianos. Ele compreendeu que sua visão do mundo havia sido moldada por experiências negativas, mas que isso não significava que todas as pessoas fossem assim. Algumas resistiam, e essas eram as que realmente importavam. Nesse momento, a narrativa se aprofunda na transformação de Lucas. Ele começou a repensar suas atitudes e crenças, refletindo sobre como poderia agir de maneira diferente. A própria presença de Mariana e Clara o desafiava a reconsiderar tudo: sua forma de lidar com funcionários, sua percepção sobre pessoas humildes, sua visão de humanidade. Ele entendeu que a verdadeira liderança e riqueza não estavam apenas no controle ou na posse, mas na compreensão e valorização das pessoas ao redor. Lucas então tomou uma decisão silenciosa. Não seria apenas um observador ou juiz da integridade alheia. Ele começaria a agir de maneira diferente, a reconhecer valores que antes ignorava e a permitir que exemplos como os de Mariana e Clara influenciassem suas escolhas. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que havia esperança de mudança, tanto em sua visão de mundo quanto em sua própria vida. O silêncio que se seguiu não era vazio, era cheio de significado. Cada personagem estava consciente de que algo fundamental havia mudado. Mariana e Clara continuavam suas ações diárias, simples e corretas, enquanto Lucas observava, mas agora com respeito e admiração, percebendo que sua própria transformação havia começado. Era um momento de reconhecimento, aprendizado e preparação para o que viria a seguir, quando os testes e revelações alcançariam um nível ainda mais profundo e decisivo. A noite começou a cair sobre a mansão de Lucas Harrington, tingindo o escritório com tons alaranjados e longas sombras que se estendiam pelo chão polido. Clara, ainda com energia juvenil, aproximou-se de uma pequena estante de livros, seus dedos deslizando pelos lombos, curiosa sobre o que continha. Mariana, ao perceber o interesse da filha, sorriu discretamente, reconhecendo a sede natural de aprendizado que ia muito além de regras sobre dinheiro. Lucas, observando a cena, sentiu algo novo. Não era apenas uma lição sobre integridade, mas também sobre educação, crescimento e confiança. Decidido a aprofundar sua compreensão, Lucas moveu-se silenciosamente até uma mesa lateral, onde alguns objetos de valor sentimental estavam dispostos. Fotografias antigas, medalhas de família e lembranças de viagens que ele mesmo havia feito. Clara olhou para esses objetos com a naturalidade de uma criança, sem entender completamente seu valor monetário, mas percebendo o significado afetivo. Mariana aproveitou a oportunidade para contar pequenas histórias por trás de cada item, ensinando a filha sobre memória, respeito e gratidão. Lucas escutava, impressionado com a forma simples e profunda como cada lição era transmitida. Em um gesto quase instintivo, Clara encontrou uma caixa de música antiga, girou a manivela e deixou que a melodia suave se espalhasse pelo escritório. A música, doce e inesperadamente calma, trouxe uma sensação de serenidade ao ambiente. Lucas sentiu algo dentro de si relaxar, como se o peso da paranoia e da desconfiança começasse a se dissipar. Ele percebeu que não se tratava apenas de observar integridade diante do dinheiro, mas de compreender o valor humano em múltiplas dimensões: o cuidado,
o afeto, o ensino e a paciência. A tensão inicial da história, construída em torno do cofre e da tentação, começou a se transformar em uma tensão diferente, a de descobrimento, de reconhecimento e de introspecção. Lucas percebeu que cada gesto de Mariana e Clara carregava uma mensagem implícita sobre como ele próprio poderia mudar sua perspectiva de vida. Ele nunca havia entendido que bondade e ética poderiam se manifestar de maneira tão natural, quase imperceptível, mas ainda assim poderosa. Enquanto isso, Mariana decidiu que era hora de um desafio mais prático para Clara, não relacionado ao dinheiro, mas à tomada de decisão. Ela colocou sobre a mesa 2 objetos aparentemente iguais, pedindo à filha que escolhesse um deles para organizar a estante. Clara analisou, comparou, escolheu e, ao fazer isso, demonstrou atenção, responsabilidade e capacidade de raciocínio, habilidades que Mariana valorizava tanto quanto a integridade. Lucas, observando, começou a perceber que a educação ética não se limita a ensinar o que não se deve fazer, mas também o que se deve construir. Nesse momento, a narrativa começa a se mover para a introspecção de Lucas. Ele percebeu que durante anos havia se concentrado apenas em medir o valor das pessoas pelo que podiam oferecer ou pelo que poderiam tirar dele. Agora entendia que existia uma dimensão mais profunda, invisível aos olhos do egoísmo e da riqueza material. A força moral, a paciência, a empatia. Ele sentiu um desejo silencioso de aprender com Mariana e Clara, de permitir que sua visão de mundo fosse expandida para além da desconfiança e do cinismo. De repente, Clara olhou para Lucas e, sem perceber a intensidade de seu olhar, disse: "Mamãe me ensina que respeitar os outros é mais importante do que qualquer coisa que possamos ter." A simplicidade da frase atingiu Lucas de forma direta. Ele sentiu o impacto de uma verdade tão clara que não precisava ser demonstrada com palavras rebuscadas ou ações grandiosas. Era uma lição pura, transmitida com inocência e confiança, que abalava os alicerces de anos de desconfiança e medo. Lucas, sentindo a força desse momento, percebeu que precisava agir, não apenas observar. Pela primeira vez, aproximou-se de Mariana e Clara com intenção de reconhecer, de expressar gratidão e de tentar compreender algo que não podia ser comprado. Mariana, percebendo a mudança no bilionário, manteve a postura firme, mas com uma leve inclinação de cabeça, sinalizando que entendia a sinceridade dele. Clara, ainda curiosa, olhou para ele com confiança, sentindo intuitivamente que algo havia mudado no homem que antes parecia apenas um juiz silencioso. O ambiente, antes carregado de tensão e suspeita, agora respirava um silêncio carregado de significado. A mansão, o cofre e a riqueza material tornaram-se meros detalhes diante da força do aprendizado, da ética e da integridade que Lucas estava testemunhando. Ele compreendeu que aqueles momentos simples, cotidianos, continham lições mais valiosas do que qualquer fortuna acumulada. A narrativa chegava a um ponto em que o poder da bondade e da honestidade superava qualquer prova ou teste físico. Era uma transformação silenciosa, mas profunda, no coração do bilionário. E enquanto a noite avançava, Lucas finalmente permitiu-se a reflexão. Os princípios de Mariana e a pureza de Clara não eram apenas lições para a menina, mas também para ele. Ele começava a entender que riqueza e poder não garantem sabedoria, e que algumas das maiores lições vêm de onde menos se espera, de gestos simples, silenciosos e carregados de significado. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu uma esperança real de mudança, não apenas em sua forma de ver o mundo, mas também em sua própria conduta e nas escolhas que faria dali em diante. A noite avançava lentamente, e a mansão de Lucas Harrington se aquietava com o silêncio típico de quem possui muito e espera pouco. Clara, ainda curiosa, começou a explorar os pequenos objetos sobre a escrivaninha, enquanto Mariana observava atentamente cada passo da filha, garantindo que a inocência não se perdesse em nenhum gesto. Lucas, por sua vez, permanecia parado, mas a tensão dentro dele havia mudado. Não era mais apenas de suspeita, mas de fascínio silencioso e reflexão profunda.
Decidido a se aproximar mais da compreensão sobre aqueles princípios que desconhecia, Lucas se dirigiu a um conjunto de papéis espalhados pelo chão. Antigos contratos e documentos financeiros que refletiam sua trajetória empresarial. Ele percebeu com uma pontada de ironia que nunca havia dedicado atenção às pequenas ações humanas, concentrando-se apenas em números e resultados. Mariana e Clara, sem perceber a introspecção do bilionário, continuavam sua rotina com naturalidade, movendo-se pelo escritório com atenção e delicadeza, respeitando cada objeto e cada espaço. Clara, atraída por uma pequena caixa de lápis de cor, começou a desenhar sobre uma folha em branco. Mariana se inclinou, ajudando a filha a organizar o material, explicando suavemente a importância de cuidado e paciência. Lucas observava cada gesto, percebendo que a simplicidade daquela cena continha mais lições sobre humanidade do que qualquer reunião de negócios ou transação milionária que ele já havia presenciado. A criança demonstrava disciplina, responsabilidade e empatia, elementos que para Lucas eram inesperados em alguém tão jovem. Um momento sutil marcou a noite. Clara, com um sorriso tímido, mostrou à mãe o desenho que havia feito. Uma pequena casa cercada por árvores, com o sol brilhando acima, e uma frase simples escrita embaixo: "Família é mais importante que qualquer coisa." Mariana sorriu, orgulhosa da filha, e Lucas sentiu um aperto no peito. Ele percebeu que a verdadeira riqueza que testemunhava não estava em cofres ou pilhas de dinheiro, mas na integridade, no cuidado e nos valores transmitidos de geração em geração. Lucas, sentindo que precisava agir de maneira concreta, aproximou-se e perguntou sobre o significado do desenho. Mariana explicou que se tratava de um lembrete diário para Clara sobre amor, respeito e honestidade. Lucas, silenciosamente, reconheceu que jamais havia sido ensinado a valorizar tais princípios. Ele refletiu sobre como a vida, para ele, sempre girou em torno de poder e controle, mas que naquele momento a lição mais importante vinha de quem não possuía nada material: uma mãe e sua filha, vivendo com dignidade e ética. Em seguida, Lucas percebeu uma oportunidade de testar a reação de Clara de forma diferente, sem recorrer à tentação financeira. Ele colocou uma pequena peça de ouro decorativa sobre a mesa e afastou-se discretamente, observando a reação da menina. Clara olhou para o objeto, inclinou a cabeça, mas rapidamente voltou sua atenção para o desenho que ainda segurava, ignorando a oportunidade de tocar no ouro. Mariana percebeu o gesto e sorriu com aprovação silenciosa. Lucas, surpreso, sentiu a confirmação de que a inocência e a integridade da menina não eram apenas resultado de vigilância, mas de princípios internos genuínos. A reflexão de Lucas se aprofundou. Ele percebeu que sua própria vida havia sido uma série de testes e julgamentos, mas sempre baseados em suspeitas e egoísmo. Agora entendia que a verdadeira força humana não reside em fraqueza ou ganância, mas na capacidade de manter a integridade e ensinar princípios sem necessidade de vigilância ou punição. Cada gesto de Mariana e Clara reforçava essa realidade, desafiando tudo o que ele acreditava ser inquestionável sobre caráter e comportamento. Nesse ponto, a narrativa começa a mostrar que Lucas está mudando não apenas de percepção, mas também de intenção. Ele passa a desejar, proteger e apoiar, não apenas observar. A compreensão da importância de valores simples, da ética e do cuidado familiar, começa a moldar sua postura em relação à vida e às pessoas ao redor. Ele percebe que poder e riqueza sem entendimento humano são vazios, e que a verdadeira liderança requer reconhecimento e valorização de quem demonstra princípios sólidos, mesmo nas menores ações do dia a dia. Enquanto a noite avançava, a atmosfera do escritório mudou completamente. O cofre, o dinheiro e o luxo perderam a centralidade diante da força moral que Lucas testemunhava. Mariana e Clara continuavam suas ações simples, ensinando e aprendendo, sem perceber o impacto profundo que causavam. Lucas, agora imerso em introspecção, começou a sentir que sua transformação não era apenas intelectual, mas emocional. Ele compreendia que havia muito a mudar em si mesmo
e que aqueles gestos silenciosos eram a chave para compreender não apenas outras pessoas, mas a própria humanidade que ele havia perdido de vista. Ao final da noite, Lucas sentou-se novamente, desta vez não para observar com suspeita, mas para refletir com admiração e respeito. Mariana organizava cuidadosamente os objetos sobre a mesa, enquanto Clara descansava sobre uma cadeira baixa, ainda absorvendo cada detalhe das lições do dia. Lucas percebeu que havia assistido a algo raro, uma demonstração pura de valores que, mesmo em meio ao luxo e ao poder, permaneciam intactos e influentes. Ele começou a planejar silenciosamente como poderia aplicar essas lições em sua vida, em seus negócios e em sua forma de lidar com o mundo. O amanhecer chegou trazendo uma luz suave que atravessava as enormes janelas do escritório de Lucas Harrington. Clara, despertando com curiosidade natural, aproximou-se da mesa, observando os objetos da noite anterior com olhos atentos. Mariana, sempre vigilante, permitia que a filha explorasse, mas continuava transmitindo pequenas lições sobre cuidado, atenção e respeito. Lucas, observando em silêncio, sentiu que aquela rotina simples tinha o poder de transformar não apenas a perspectiva de uma criança, mas também a dele próprio. Decidido a aprofundar a interação, Lucas pegou discretamente um pequeno caderno que pertencia à filha e começou a folheá-lo. Ele percebeu desenhos, pequenos recados e ideias que revelavam não apenas a criatividade da menina, mas também uma compreensão inicial de princípios éticos e morais. Cada página mostrava uma Clara observadora, atenta ao mundo ao redor, e guiada pelo que a mãe lhe ensinava diariamente. Lucas percebeu, com surpresa, que valores ensinados com paciência e amor podem ser absorvidos mesmo sem imposições ou punições. Mariana, percebendo que Lucas examinava o caderno, aproximou-se com firmeza, mas sem hostilidade. Ela explicou que aquilo não era apenas desenho ou brincadeira, mas uma forma de Clara aprender a organizar pensamentos, refletir sobre escolhas e internalizar valores. Lucas, impressionado, começou a compreender a importância da educação emocional e moral desde cedo, percebendo que a verdadeira formação de caráter não depende de riqueza ou poder, mas de exemplos consistentes e de atenção cuidadosa às ações cotidianas. Enquanto Clara começava a desenhar uma nova página, Lucas teve uma ideia inesperada. Ele decidiu colocar à prova outro tipo de desafio, não relacionado ao dinheiro ou objetos de valor, mas à responsabilidade e ao julgamento próprio da menina. Colocou sobre a mesa 2 pequenas caixas iguais, uma contendo algo útil para o dia a dia e outra apenas decorativa, sem valor real, e pediu que Clara escolhesse qual deveria ser usada. A criança analisou com cuidado, comparou detalhes e fez a escolha certa, mostrando atenção, discernimento e senso de prioridade. Lições que Lucas jamais imaginou que poderiam vir de uma criança de 6 anos. A observação silenciosa de Lucas se transformava em aprendizado ativo. Ele compreendeu que todos os testes que havia feito até aquele momento, envolvendo tentação e ganância, não eram suficientes para medir a essência de um ser humano. Integridade, discernimento, empatia e paciência surgiam de maneiras sutis e contínuas, e eram essas qualidades que realmente moldavam o caráter de uma pessoa. Mariana, consciente da atenção do bilionário, não deixou de reforçar, de forma natural, cada ação positiva da filha, mostrando que aprendizado e exemplo caminham lado a lado. Em um momento de espontaneidade, Clara pegou um lápis e desenhou 2 mãos, entrelaçadas representando ela e a mãe, com a frase "Juntas somos fortes". Mariana sorriu, reconhecendo que a filha absorvia mais do que regras. Absorvia princípios de vida. Lucas, impressionado, sentiu um impacto profundo. A fortaleza da bondade e da honestidade reside na consistência das ações, na repetição silenciosa do que é certo, e não na autoridade ou no medo de punição. Lucas começou a refletir sobre sua própria vida, seus erros e escolhas motivadas pela desconfiança. Ele percebeu que havia negligenciado momentos que poderiam ensinar valores e que sua visão de mundo havia sido distorcida por experiências de traição e poder. Agora,
Frente à simplicidade e à consistência de Mariana e Clara, compreendeu que sua percepção precisava mudar, e que a mudança era urgente, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. O bilionário percebeu que sua transformação não seria imediata nem fácil. Ele sentiu o peso da responsabilidade de agir de forma diferente, de valorizar as pessoas, não pelo que poderiam render, mas pelo que representam em princípios e caráter. Cada gesto de Mariana e Clara se tornou uma referência, um modelo de como liderança, riqueza e poder poderiam coexistir com ética, paciência e humanidade. Enquanto o dia avançava, Lucas decidiu interagir de forma mais direta. Sentou-se com Clara e Mariana, não mais como um observador ou juiz, mas como alguém disposto a aprender. Mariana explicou detalhes simples sobre responsabilidade, escolhas e consequências, enquanto Clara participava ativamente, respondendo e refletindo. Lucas percebeu que a verdadeira mudança vinha da ação cotidiana, da prática de valores, e não de teorias ou discursos. O ambiente, antes tenso e carregado de suspeitas, transformou-se em espaço de aprendizado e descoberta. Cada objeto, cada gesto, cada diálogo sutil trazia uma lição nova. Lucas compreendeu que riqueza material sem compreensão humana era vazia, mas que o verdadeiro valor estava nas ações que moldavam caráter, em exemplos silenciosos e consistentes que se perpetuavam de geração em geração. Ao final do dia, Lucas sentiu uma mistura de humildade e esperança. Ele percebia que, ao observar e interagir com Mariana e Clara, estava recebendo algo que dinheiro ou poder jamais poderiam oferecer: a compreensão do que significa agir corretamente, do valor de princípios sólidos e da força silenciosa da integridade humana. Pela primeira vez, ele sentiu que sua transformação poderia ser real e duradoura, e que a partir daquele momento, suas decisões futuras seriam guiadas não apenas pelo cálculo e pelo medo, mas também pela ética, empatia e aprendizado que testemunhara. Nos dias que se seguiram, Lucas Harrington começou a mudar pequenas rotinas dentro da mansão, observando com mais atenção as pessoas ao seu redor. Mariana e Clara continuavam com suas atividades diárias, mas a presença do bilionário deixou de ser apenas observadora. Ele começou a interagir, oferecendo ajuda sutil, observando reações e aprendendo com cada gesto silencioso. Cada momento cotidiano se tornou uma lição, e Lucas percebeu que a transformação não vinha de grandes eventos, mas do acúmulo de pequenas decisões corretas e da atenção às pessoas que carregavam valores genuínos. Um dia, enquanto Clara brincava com lápis de cor, Mariana mencionou casualmente um problema simples da vida: a dificuldade de manter estabilidade financeira mesmo trabalhando arduamente. Lucas, que sempre tinha soluções imediatas e poderosas, sentiu que poderia interferir, mas decidiu primeiro entender. Ele se aproximou e perguntou com sinceridade como podia ajudar, sem imposições ou julgamentos. Mariana explicou com naturalidade, mostrando que o problema não era falta de esforço, mas barreiras estruturais que o poder e a fortuna não poderiam evitar sozinhos. Lucas compreendeu que riqueza sem compreensão não resolve problemas. É preciso empatia e ação consciente, decidido a agir, mas de maneira que respeitasse integridade e autonomia. Lucas elaborou um plano: criar oportunidades que beneficiassem Mariana e Clara sem reduzir sua dignidade ou autonomia. Ele começou discretamente, ajustando pequenas coisas em seu escritório e nos arredores da mansão para facilitar a vida da mãe e da filha, oferecendo apoio financeiro estruturado, mas sem imposições. Clara, sempre curiosa, percebia mudanças sutis, enquanto Mariana entendia que aquelas ações vinham de reconhecimento e respeito, e não de manipulação ou controle. Nesse período, Lucas começou a perceber a verdadeira dimensão do que testemunhara. A riqueza não é apenas material, mas ética, emocional e educacional. Mariana e Clara, através de pequenas ações, ensinaram-lhe sobre paciência, resiliência, empatia e responsabilidade. Ele percebeu que poder real não consiste em controlar pessoas, mas em inspirar mudanças através de exemplos e oportunidades que fortalecem princípios. Cada gesto de Clara e Mariana
era agora uma referência para a própria conduta do bilionário. Uma manhã, Clara encontrou uma nota antiga de Lucas, deixada esquecida em um livro, e perguntou inocentemente: "Mamãe, por que isso está aqui?" Mariana explicou de forma simples que algumas pessoas guardam memórias para refletir sobre escolhas passadas, e Lucas aproveitou o momento para compartilhar brevemente sua própria história de erros, perdas e aprendizados, sem arrogância, apenas com sinceridade. A menina ouviu atentamente, absorvendo a importância da reflexão e da responsabilidade sobre decisões. Lucas percebeu que aquele momento era um ponto de virada. Ele não apenas aprendia sobre caráter e integridade, mas também sobre humildade e liderança verdadeira. Ele entendia que influência real não vem de riqueza ou imposição, mas de exemplo, paciência e capacidade de criar condições para que os outros floresçam. A mudança interna dele começava a se refletir em cada ação, cada decisão e cada interação. Enquanto a narrativa avançava, Lucas sentiu a necessidade de expandir seu aprendizado para além da mansão. Ele começou a planejar formas de levar adiante as lições de Mariana e Clara para sua própria equipe, seus negócios e a sociedade ao redor. Não seria apenas sobre testar ou julgar, mas sobre criar um ambiente que valorizasse ética, transparência e empatia. Ele compreendeu que a verdadeira transformação exige ação concreta, não apenas percepção. E assim, a história chegava a um ponto crucial. Lucas não era mais o homem isolado pela desconfiança e pelo cinismo. Ele estava se tornando alguém capaz de compreender a complexidade humana, respeitar a integridade e agir de forma a fortalecer os princípios que antes acreditava perdidos. Mariana e Clara continuavam suas vidas simples, mas suas ações e presença agora moldavam diretamente a mudança de um bilionário, provando que a verdadeira força reside em valores sólidos, consistência e humanidade. O sol da manhã seguinte iluminava o escritório de Lucas Harrington, mas o ambiente agora tinha uma atmosfera completamente diferente. Lucas observava Mariana e Clara com admiração silenciosa. Não havia mais testes, suspeitas ou tentação. Cada gesto da mãe e da filha refletia princípios que ele havia ignorado por anos, mas que agora se tornavam uma bússola para sua própria transformação. A tensão inicial da história tinha se dissipado, substituída por uma compreensão profunda e pela valorização da integridade humana. De repente, Clara, com sua natural espontaneidade, colocou sobre a mesa um pequeno desenho que fizera durante a noite. Uma árvore robusta, com raízes profundas e ramos que se espalhavam para o céu, com uma frase escrita com letras grandes e caprichadas: "O que é certo permanece mesmo sem ninguém ver." Lucas sentiu um impacto emocional profundo. Ele percebeu que aquele gesto, simples e inocente, carregava a lição mais valiosa de toda a experiência. A pureza, a ética e os valores verdadeiros resistem ao tempo, à riqueza e à tentação. Mariana sorriu para o bilionário e disse: "Você pode ter dinheiro e poder, Lucas, mas o verdadeiro valor está em como você age, mesmo quando ninguém está olhando." Lucas, emocionado, sentiu que finalmente compreendia a profundidade dessas palavras. Ele sabia que não se tratava apenas de observar ou julgar, mas de viver de acordo com princípios que fortalecem a humanidade e inspiram mudanças reais. A lição era clara: riqueza e status perdem significado se não forem acompanhados por integridade e empatia. Nesse momento, Lucas tomou uma decisão concreta. Ele ofereceu apoio a Mariana e Clara de maneira que respeitasse sua autonomia, garantindo oportunidades para que a filha estudasse, crescesse e tivesse acesso a experiências que fortalecessem seu caráter. Mais do que isso, Lucas se comprometeu a aplicar o aprendizado em sua própria vida, mudando a forma como tratava funcionários, colegas e até a si mesmo. Ele sentiu que aquela transformação não era passageira, mas o início de um caminho de mudança genuína, inspirado na simplicidade e na pureza que testemunhara. O clímax da história se deu quando Lucas finalmente reconheceu a força invisível que sempre subestimara: a capacidade de Mariana e Clara de ensinar valores com gestos silenciosos, consistentes e carregados de significado. Ele percebeu que o verdadeiro poder não estava no cofre, na fortuna ou na posição social,
mas na habilidade de influenciar o mundo através de exemplos éticos e humanos. A experiência deixou Lucas não apenas transformado, mas também profundamente inspirado a continuar esse legado de integridade. No desfecho, Lucas, Mariana e Clara compartilhavam um momento de conexão genuína. O bilionário finalmente entendia que integridade, paciência e ética são lições que podem surgir dos lugares mais inesperados. A riqueza real não estava no dinheiro, mas na bondade, nos princípios e na capacidade de transformar vidas através de ações consistentes. Ele sorriu para Clara, agora confiante e feliz, e sentiu que o aprendizado daquela experiência seria eterno. E é nesse ponto que encerramos essa história de transformação, valores e aprendizado. Mas antes de você ir, aproveita e se inscreve no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa, que mostram que integridade e humanidade podem surgir onde menos se espera. Deixe seu like, compartilhe e ative as notificações para continuar acompanhando narrativas que tocam o coração e despertam reflexão.